Olá, boa noite para quem está chegando. Mais uma quinta-feira, mais uma live de estudos no livro de Atos dos Apóstolos. Hoje, dando prosseguimento no capítulo 15. Né? Hoje é um capítulo-chave muito importante na história da igreja. Nós chamamos de, coloquialmente falando, a treta apostólica. Né? E não é à toa, porque houve uma grande controvérsia. Nesse capítulo é um capítulo muito chave, todos os capítulos são importantes, são chaves, mas o capítulo 15 ele marca um evento histórico fundamental, inesquecível e super importante na biografia da igreja. Então, vamos esperar o pessoal entrar para a gente dar início à nossa live. Boa noite para quem está chegando. Só esperando o pessoal entrar. Você que está entrando pela primeira vez aqui na nossa live, você pode compartilhar esse estudo com pessoas, com amigos, com parentes que queiram aprender mais da Palavra de Deus, que queiram se aprofundar mais no estudo da Bíblia, livre de vertentes ideológicas, livre de ideologias denominacionais, mas o estudo puro e simples do Evangelho, baseado no contexto histórico, baseado no contexto cultural, social, enfim, com muita fidelidade ao que de fato aconteceu na história da igreja. Então, quero convidar você a se aprofundar nesse estudo da Palavra de Deus. Sempre é comum, de praxe, a gente esperar as pessoas entrarem antes da gente propriamente dar início ao estudo. Então, vamos esperar, darmos esses minutinhos iniciais para então darmos prosseguimento. É isso aí. Hoje, dia 23 de dezembro, quase chegando no dia 20, quase chegando no Natal. Falta pouco para o Natal. É uma data muito especial para que nós possamos nos reunir com os nossos amigos, parentes, familiares, né? Sempre é uma oportunidade de nós louvarmos e engrandecermos o nome de Deus. Ah, Caio, mas eu discordo. Natal é uma festa pagã, então o cristão não deve se atentar para esse tipo de data, é pecado e não sei o que, uma série de teoria da conspiração. Então é complicado, porque a gente vive num mundo totalmente paganizado, né? Se a gente for ver, a própria festa do casamento, ela teve origem pagã. E a gente vai em festas de casamento, não significa que a gente esteja adorando um demônio ou algum tipo de divindade obscura ali, não é nada disso. A gente, como cristão, devemos ser sábios, né? Aproveitar dessa data festiva, que a gente sabe que provavelmente Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, talvez tenha sido uma jogada do capitalismo para aproximar o nascimento de Jesus com as festas de fim de ano e gerar então mais lucro. A gente sabe tudo isso, mas a gente aproveita da data cultural para engrandecer o nome de Deus. É lógico que a gente tem que louvar a Deus e a Jesus todos os dias, mas é uma data especial que você pode reunir a família e está pregando a mensagem da cruz, está pregando a mensagem do Evangelho, por que não? Então, menos teoria da conspiração e mais prática do Evangelho no nosso dia a dia. A dona, deixa eu ver aqui, a irmã Deolinda já está por aqui, tem 3 pessoas online, deixa eu ver quem já está por aqui, deixa eu ver se eu consigo enxergar. Não estou conseguindo, sei que a minha esposa Tainá, a irmã Deolinda já está por aqui, e tem mais alguma pessoa. Bom, o pessoal já está entrando, já vamos dar início aqui à nossa oração e dar prosseguimento ao estudo do livro de Atos dos Apóstolos. Nós já estamos passando da metade do livro, né? Isso para mim é um marco maravilhoso. Sei que a gente ainda está praticamente na metade do livro, mas é uma vitória a gente já ter chegado até aqui, né? É uma vitória. Então é muito gratificante, eu louvo e engrandeço o nome de Deus, porque sem Ele nada disso seria possível, sem Ele nada disso estaria acontecendo, é só a misericórdia, é só o amor, a graça dele através da minha vida que tem permitido com que nós chegássemos até aqui. A minha irmã Maluz já está aqui online, seja muito bem-vinda à nossa live. Compartilhe essa live, tá, meu irmão? Quero convidar você
a ser um agente de propagador da mensagem do Evangelho. Então você pode vir nesse botão, aperta o botão compartilhar e você copia o link e envia para qualquer pessoa no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, no Instagram. Enfim, talvez essa pessoa possa vir a conhecer o Evangelho da sua forma pura e simples numa live, numa simples live. Mas a palavra de Deus ela é poderosa, ela não volta vazia. E eu tenho certeza que Deus já tem feito uma grande obra aqui nessa live. Bom, vamos esperar mais um pouquinho o pessoal entrar para a gente dar início. Só dando uma satisfação, hoje nós não usaremos aquele recurso de passar o slide aqui na live. Porque na live anterior nós tivemos uma pequena dificuldade na hora de receber comentários, né? Não consegui acessar os comentários ao vivo. Algumas pessoas reclamaram de outras coisas também, algumas inconsistências. Não estavam conseguindo acessar o link pelo grupo do WhatsApp. Enfim, essa semana foi muito corrida, não tive tempo de solucionar esse problema, mas se Deus quiser na próxima semana a gente já vai estar de novo com os nossos slides, né? Mas isso não vai ser um fator impeditivo da gente estudar, da gente aprender. Então é sempre bom também você acompanhar, à medida que eu vou lendo a Bíblia aqui, você acompanha daí da sua casa com a sua Bíblia, né? É importante você criar essa cultura, esse costume de analisar as pregações para ver se de fato o que o pregador, o expositor está falando está na Bíblia, né? Então isso de forma alguma é uma afronta a Jesus. Pelo contrário, Jesus se alegra de ver que você tem um amor e um cuidado e um zelo pela palavra de Deus, a ponto de analisar toda a pregação, a ponto de analisar toda a mensagem para ver se essa mensagem, se essa pregação, ela é bíblica, se ela é fiel à palavra de Deus. Então eu quero cultivar em vocês essa cultura. Analisem a minha pregação, analisem o meu estudo com a sua Bíblia aberta, né? Leia o capítulo antes da live, levante dúvidas, questionamentos e traga para a live, para que assim a gente possa conversar, para que a gente possa elucidar o nosso pensamento e aprender de forma muito mais simples, né? Então criem esse hábito. Não saiam dizendo amém para todo pregador, para toda mensagem, para todo movimento, para toda profecia, para toda revelação. Criem o hábito de analisar, pois é isso que a palavra de Deus diz, né? É isso que a palavra de Deus nos ensina. Analisem os espíritos se de fato eles provêm de Deus ou não. Então criem esse hábito. É prudente. A igreja de Bereia analisou a pregação do apóstolo Paulo, né? E o apóstolo Paulo, quando citou essa igreja, em momento algum ele os repreendeu, pelo contrário, ele os elogiou pelo fato de eles serem tão zelosos a ponto de analisarem biblicamente as pregações e as mensagens. Então pode ter certeza que esse é um momento que nós estamos passando bem difícil. Infelizmente muitas pessoas têm deturpado essa palavra a seu bel prazer, de acordo com as suas intenções, de acordo com as suas cosmovisões, ideologias políticas, e a igreja tem dado amém para todo e qualquer tipo de pregação, né? Então é importante a gente analisar. Amém? Pessoal, vamos orar em respeito às pessoas que já estão aqui. Vamos dar início à nossa live e, como de praxe, a gente faz uma oração. A gente pede para que Deus ilumine o nosso entendimento, pois a Bíblia, sem a direção do Espírito, torna-se apenas um livro que você entende com o seu lado racional, né, da coisa. Mas quando você pede a direção do Espírito e você coloca Deus no meio, essas palavras ganham vida. E não só isso, mas essas palavras elas têm poder, né? A palavra de Deus ela se renova todos os dias, apesar da gente estar aqui com o intuito de estudar a Bíblia, mas a gente sempre encontra uma oportunidade de ouvir também uma palavra que nos conforte, uma palavra que nos exorte, uma palavra que nos encoraje a continuar na nossa vida cristã. Amém? Então vamos orar. Antes da gente dar início, vamos pedir para que Deus, para que o Papai do Céu, com o seu Espírito Santo, nos ilumine. Amém? Vamos lá. Senhor Deus, eu quero te agradecer por mais uma live, por mais uma quinta-feira que o Senhor proporciona. Senhor, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, abrir o nosso intelecto e o nosso coração
para que a semente do Evangelho seja jogada e venha germinar, frutificar e dar muito fruto. Pai, que o Senhor possa guiar e me instruir, nos instruir no estudo da Tua Palavra. Faça-se presente em nosso meio. Não importa o lugar, não importa a circunstância, mas que o Senhor esteja presente conosco. Não olhe para os nossos defeitos, para os nossos pecados, porque se eu fosse citar todos os meus pecados e os meus defeitos, é uma lista interminável. Mas pela graça do Senhor, o Senhor nos chamou para a vida. O Senhor nos chamou das trevas para a luz. E nós queremos continuar caminhando, olhando e perseverando em Ti, colocando toda a nossa esperança no Senhor. Guia, através do Teu Espírito, esse estudo. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém, meus irmãos. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 15. Nós oficialmente passamos da metade do livro de Atos dos Apóstolos para a honra e glória do Senhor. E eu tenho certeza que você nunca mais vai olhar o livro de Atos dos Apóstolos com os mesmos olhos. Eu quero muito que você chegue a um nível de maturidade espiritual a ponto de dar conselhos, a ponto de tirar dúvidas das pessoas. É por isso que é importante a gente estudar. E eu reitero o lema dos meus irmãos da Escola do Discípulo, que é super importante. Nós precisamos gerar e formar uma geração intelectualmente robusta, mas espiritualmente vibrante também. É os dois lados da moeda, né? Não que seja uma dualidade oposta, mas são duas coisas que precisam andar juntas, né? A espiritualidade viva e eficaz, tendo experiências com o Senhor, nos colocando nos pés dele, cumprindo a sua vontade na nossa vida, vivendo o sobrenatural de Deus, mas também se dedicando ao estudo esmerado da sua palavra. Isso é importante. Então, nós não precisamos e não devemos ser mais uma coisa do que outra. Precisamos ter um equilíbrio das duas coisas, né? Isso é de fato ser um cristão saudável. Mas sem mais delongas, abra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, e nós vamos ler parte por parte para que o entendimento ele fique mais simples. Vamos lá, Atos 15, verso 1. Lucas descreve: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Até aí. Percebam que Atos 15 já começa com uma controvérsia, né? Começa com uma controvérsia, com uma discussão, com um certo desentendimento por parte de alguns membros da igreja. O que acontece? No capítulo 14, nós finalizamos a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, né? E a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, ela é descrita nos dois capítulos, no capítulo 13 e no capítulo 14. E quão grandes maravilhas Deus fez através da vida de Paulo e através da vida de Barnabé. Eles saíram da Antioquia da Síria, foram pela ilha de Chipre, subiram até a Antioquia da Psídia, passaram por Listra, por Icônio, por Derbe, pregando a palavra de Deus, e não só isso, mas o Espírito Santo descendo sobre os gentios, sobre aqueles que não eram naturalmente judeus, sobre aqueles que eram considerados pelos judeus os pagãos, aqueles que estavam afastados, né? Aqueles que não podiam ter acesso a Deus. Então o Espírito desce sobre essas pessoas, confirmando a salvação deles para os apóstolos, né? Então Paulo e Barnabé começam a observar, e eles vêm voltando
instituindo igrejas, estabelecendo líderes. A igreja ela vai cada vez mais se estabelecendo fora das determinações, das dependências da Judéia. A igreja ela vai se espalhando de fato ali pelo Mediterrâneo, subindo até a Europa, ela vai ganhando muita notoriedade. E isso gera um certo incômodo, que é o que capítulo 15 vai narrar aqui. E Lucas começa dizendo: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Olha que interessante acontece aqui. Até então, a mensagem central da pregação dos apóstolos, de Pedro, de Tiago, de Filipe, quando vai pegar na Samaria, de Paulo, de Barnabé, era salvação pela graça. Para você ser salvo, você não precisa cumprir nenhum tipo de lei, você não precisa se esforçar, porque nós somos salvos apenas exclusivamente pela graça, né? Essa é a mensagem do Evangelho. E quando eles começam a pregar essa mensagem, a igreja vai crescendo. Só que Lucas retrata que alguns homens, partidos da Judéia, começam a se incomodar com esse tipo de mensagem. Então eles começam a ruminar e a incutir na cabeça dos gentios, ou seja, dos cristãos recém-convertidos, gentios, os ex-pagãos, que para eles conquistarem a salvação, eles precisavam cumprir alguma coisa a mais, que apenas crer no nome de Jesus e no seu sacrifício vicário na cruz não era suficiente. Mas agora, para eles serem salvos, eles precisavam se submeter aos costumes e ritos judaicos. Então eles começam a pregar isso lá na igreja que estava na Antioquia da Síria, né? E os apóstolos, né, Paulo e Barnabé, não recebem essa notícia nada bem. Eles se desagradam ao extremo, a ponto de, no versículo 2, Lucas relatar que, tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, né, eles resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros. Ou seja, quando o apóstolo Paulo começa a observar que esses judeus que estavam vindo da Judéia vinham trazendo essa mensagem de que para eles serem salvos eles precisavam também observar a lei de Moisés, eles precisavam ser circuncidados pela lei, o apóstolo Paulo pula junto com Barnabé e diz: ei, negativo, vocês estão errados, a salvação não é assim que funciona. A salvação é pela graça, e nós já temos a prova da salvação desses gentios, desses homens. O próprio Espírito Santo veio sobre eles. O apóstolo Paulo vai dizer em outras epístolas que o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação, é o selo. O Espírito Santo é o selo da salvação na vida de uma pessoa. Quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, essa é a evidência cabal de que essa pessoa foi salva, né? Então, eles já tinham visto o Espírito Santo descer sobre Cornélio, eles já tinham visto o Espírito Santo descer sobre os gentios que estavam em Listra, em Derbe, né, em Icônio, na Antioquia da Síria, na Antioquia da Pisídia, na ilha de Chipre. Todos estes homens, eles foram salvos porque o Espírito Santo desceu sobre eles. E o apóstolo Paulo estava extremamente convencido de que a salvação não dependia de observância da lei de Moisés, que eles tinham que serem circuncidados, se absterem de comer carne impura, guardarem um sábado, esse tipo de rito judaico. O apóstolo Paulo estava extremamente convencido de que a salvação não era mais baseada nessa observância da lei. Mas, Caio, quer dizer então que a gente não tem que observar, por exemplo, os 10 mandamentos? Não é isso que nós estamos falando. O que nós estamos falando é que a salvação, ou seja, o meio de se conquistar a salvação, não é baseada no nosso mérito, ou na nossa capacidade de agradar a Deus, ou na nossa capacidade de fugir da maldade. O próprio apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo 3, verso 23, ele diz: todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Em outras traduções vai dizer: estão destituídos da glória de Deus. Ele vai dizer também no mesmo capítulo: o mal que eu não quero fazer, eu faço, e o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Não há um justo sequer, não há quem pratique o bem. O próprio apóstolo Paulo reconhece essa natureza caída do pecador. Nós não temos a capacidade de agradar a Deus, nós não temos a capacidade de conquistar a nossa salvação baseada no nosso esforço.
né? Então, a própria lei de Moisés era evidência disso. O fardo que os judeus não conseguiam levar, eles estavam agora querendo colocar sobre os gentios. E o apóstolo Paulo vem de forma muito incisiva e cria até uma certa contenda com esses homens e diz, olha, a salvação não é baseada na observância dessas coisas, né? Mas, Caio, como que tu me explica quando o irmão de Jesus, o apóstolo Tiago, ele escreve lá na sua epístola, dizendo que a fé sem as obras, ela é morta em si mesma. E em contrapartida, o apóstolo Paulo diz lá em Efésios capítulo 2:8, ele diz que a salvação é mediante a fé em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é mediante a fé, não por obras para que nenhum homem se glorie. Como que a gente concilia isso? Vamos conciliar assim. O apóstolo Paulo, no livro de Efésios, ele está falando de meio de salvação. Ou seja, o modo pelo qual alguém pode ser salvo é pela graça, pela plena confiança no nome de Jesus. Isso é o meio pelo qual nós somos salvos. Mas o apóstolo Tiago, ele não está falando do meio pelo qual nós somos salvos. Ele está falando da evidência da salvação. Note, apesar de sabermos que a salvação não é conquistada pela observância da lei, mas nós aprendemos com o apóstolo Tiago que se nós somos salvos, nós praticamos e tentamos praticar a lei. Agora, não a lei de Moisés, mas a lei que está gravada no nosso coração. Quem é salvo pratica as boas obras com naturalidade, sem aquela percepção de estou praticando a lei para agradar a Deus e para conquistar a salvação. Mas o cristão pensa, estou praticando a lei porque eu sou salvo. Isso faz parte agora da minha natureza. Então é uma obra da regeneração, é o fruto do Espírito que está sobre nós. Eu elucidei só para a gente entender que as obras, elas têm um papel fundamental na vida cristã, mas ela não serve como meio de salvação. E o apóstolo Paulo, ele pega muito firme nisso daqui, a ponto de ser uma discussão tão grande que os que eram da Judéia, aqueles que, vamos dizer aqui, os infiltrados, né, que estavam na igreja, que na verdade eles não eram cristãos e irmãos verdadeiros, mas eles eram infiltrados do próprio diabo, né? Eles estavam no meio da igreja levantando essa questão. Foi um embate tão grande que eles conclamaram uma assembleia, e a gente vai chamar essa assembleia de o primeiro concílio ecumênico da igreja, o concílio de Jerusalém. A história nos conta que desde o nascimento, ministério, morte e ressurreição de Jesus até os dias de hoje, já houveram 7 concílios ecumênicos em toda a história da igreja, né? E esse aqui é o primeiro concílio. Mas, Caio, o que é um concílio? Para que serve isso? Né? O concílio, ele é justamente conclamado pela igreja para que se discuta questões controversas, questões difíceis da teologia, para que a igreja entenda e chegue num denominador comum, para que a igreja tenha uma melhor interpretação das verdades bíblicas. E esse é um tema muito pertinente. Salvação, afinal, é pela graça ou é pela observância da lei de Moisés? Essa foi a pauta do Concílio de Jerusalém. Essa foi a pauta do primeiro concílio ecumênico da igreja de Atos 15. E vocês vão ver no verso 3, Lucas relata: enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Olha a pauta aparecendo de novo aqui no meio da igreja. Então, Paulo, Barnabé e esses homens vindo da Judéia, esses fariseus, esses infiltrados, eles vão até Jerusalém para levar essa questão diante da igreja, diante da liderança, diante dos apóstolos, diante dos presbíteros, né? Então eles vão conclamar essa Assembleia Geral, esse concílio ecumênico, para debaterem essa questão. Só nesses primeiros versículos do livro de Atos dos Apóstolos 15, no capítulo 15, a gente já percebe uma coisa, que debater a respeito da cristandade não é mera perda de tempo.
Algumas pessoas se perdem nesse tipo de defesa, de apologia, dizendo que, olha, como cristãos, nós não devemos, sabe, nos ater em debates, em discussões. Nós devemos apenas viver o evangelho, apenas amar uns aos outros, né? Andarmos de mãos dadas, não importa a opinião do teu irmão, não importa o que ele pensa, o que importa é que a gente siga Jesus, que a gente se ame, que a gente ande na mesma direção em amor, né? A princípio, esse é um discurso atraente, é um discurso aparentemente altruísta, um discurso aparentemente cristão, mas apenas parece, porque esse não é um discurso cristão. O que nós vimos aqui no livro de Atos, no Atos 15, nos primeiros versículos, é uma preocupação demasiada do apóstolo Paulo em defender a interpretação correta da Bíblia, a interpretação correta do Evangelho e a prática correta da vida cristã. Imagina se o apóstolo Paulo e Barnabé não tivessem criado caso a respeito da circuncisão para a igreja. Talvez até hoje nós estaríamos acreditando que a salvação é conquistada mediante o esforço humano, a observância da lei de Moisés. Nós estaríamos distantes da salvação, só pelo fato de crer assim. Então o apóstolo Paulo ele cria essa contenda com esses homens infiltrados, né? Gravem esse termo, eles eram infiltrados e a gente vai entender o porquê. Mas Lucas continua, né? Verso 6. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Ou seja, eles conclamaram ali o conselho, se reuniram para examinar essa questão, se a salvação era conquistada mediante a graça e a fé somente, ou era conquistada também pela circuncisão e pela observância da lei de Moisés. Verso 7. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: Irmãos, vós sabeis que, desde há muito tempo, Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles. Ou seja, o apóstolo Pedro, ele diz, olha, eu sou prova viva, eu sou testemunha ocular de que Deus salvou essas pessoas, né? E a prova disso é que Deus enviou o Espírito Santo sobre eles. Ou seja, ele ratifica a ideia de que o Espírito Santo é o selo da salvação na vida de um cristão. Se você tem o Espírito Santo, você é salvo. Se você um dia recebeu o Espírito Santo, você está salvo. Então ele começa com esse argumento, né? Olha, ora, Deus que conhece os corações lhes deu testemunho. Ou seja, ele testemunhou e justificou a salvação deles, concedendo o Espírito Santo a eles. O Espírito Santo é a evidência, como também a nós nos concedera, e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Verso 10. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Então o apóstolo Pedro, ele defende a ideia de que a lei para os judeus era um jugo pesado que os pais deles e nem eles mesmos conseguiam carregar, né? E quando a gente ouve, será que algumas pessoas pensam, nossa, mas ele exagerou? Não exagerou, porque a lei, ela serve para isso, ela serve para mostrar a nossa total incapacidade de cumprir a lei. A lei é a constituição de Deus, né? A lei é a constituição de Deus e a gente quebrou essa lei. O apóstolo Pedro ele vai dizer, em outras palavras, nós quebramos essa lei, nós não conseguimos guardar essa lei, nem nossos pais e nem mesmo nós, né? Mas Caio, se uma pessoa se esforçar em guardar a maior parte da lei, às vezes é normal a gente tropeçar em um ponto aqui, em outro ponto ali, né? Deus vai entender, não vai? Não, Deus não entende isso. A Bíblia, ela diz, né, o próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer que quem tropeça num único ponto da lei torna-se transgressor de toda a lei, né? Então, se você já mentiu uma única vez na sua vida, você já transgrediu a lei de Deus, e isso é um motivo mais do que suficiente para te condenar eternamente no inferno. É isso que o apóstolo Pedro está falando. É por isso que o jugo de guardar a lei é insuportável. Porque é impossível um homem, uma mulher,
nós guardarmos a lei. É impossível nós cumprirmos essa lei. Nós não temos a menor capacidade de cumprir, porque todos nós já transgredimos ela um dia. Ah, Caio, mas eu guardo 90% da lei, mas você transgrediu 10%, e isso já te afastou de Deus, isso já é o suficiente para te condenar. É por isso que depositar toda a esperança em Cristo Jesus traz paz ao coração, porque a gente sabe que não depende da gente, mas depende dele, depende da graça e dos méritos dele. E o apóstolo Pedro, ele traz essa questão, ele faz questão de dizer isso, né? Só reiterando aqui, agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Ou seja, o apóstolo Pedro, ele já começa com um argumento bem convincente, ele começa defendendo a salvação pela graça. Mas essa não foi a posição inicial do apóstolo Pedro. A gente vai ver que, por causa dessa questão, até o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo tiveram uma desavença também. Mas onde, Caio, que isso está? Eu li o capítulo 15, o 14, eu não vi isso. Parece que o apóstolo Pedro sempre defendeu essa ideia. Lucas não relata a confusão que houve entre o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro. Mas lá no livro de Gálatas, no capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele dá uma luz do que aconteceu nesse intervalo de tempo. Vamos lá. Gálatas, se você puder abrir sua Bíblia, abra lá, confirme. Gálatas, no capítulo 2, olha o que o apóstolo Paulo diz. Vamos ler do verso 1. Ele diz assim: 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram, ou, em algumas traduções, se infiltraram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Ou seja, o apóstolo Paulo considera que voltar à observância da lei de Moisés é voltar à escravidão, né? Tamanha é a cerviz, é o jugo, é o peso de alguém não conseguir cumprir a lei. E isto por causa dos falsos irmãos, já passei essa parte, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Ele vai dizer aqui, né, no verso 9, cadê? Deixa eu ver onde é que tá. Tá aqui. Verso 11 do capítulo 2 de Gálatas. Quando, porém, Cefas, ou seja, Pedro, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face. Né? Em outras traduções ele vai dizer, eu fiquei cara a cara com o apóstolo Pedro, debatendo, discutindo sobre essa questão, porque se tornara repreensível. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui na NVI, que fica mais fácil a compreensão para vocês, tá? Nessa parte que não tem problema. Tá aqui na NVI, verso 11. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável. Pois, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele relata o que aconteceu antes do concílio de Jerusalém. O que aconteceu antes do concílio de Jerusalém é a imagem de um Pedro que havia já entendido a visão de Deus, né? Já havia pregado o evangelho para Cornélio, e ele já tinha entendido que a observância da lei, esse guardar dos ritos judaicos já não tinha mais nenhum valor, nenhuma importância agora para a igreja. Mas o apóstolo Pedro, já comendo talvez ali com os gentios, né, conversando, se relacionando, ele foi abordado por alguns que vieram da Judéia, alguns fariseus, alguns cristãos que teoricamente, supostamente haviam se convertido, e quando eles viram o apóstolo Pedro
tendo esse relacionamento intrínseco, íntimo com os gentios, eles repreenderam a Pedro. E o que Pedro faz? Pedro cede. Pedro concorda com os judeus. Ele, de certa forma, se afasta dos gentios por causa dessa tentativa frustrada de agradar os judaizantes. E o apóstolo Paulo repreende duramente essa atitude de Pedro. Ele chega a chamar essa atitude de Pedro de uma atitude condenável, né? E o apóstolo Paulo, ele cria um embate, uma desavença cara a cara com o apóstolo Pedro por causa dessa atitude, né? E não foi apenas Pedro que cedeu a esses judaizantes. Olha quem cedeu também. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia. Olha, ele chama de hipocrisia. De modo que até Barnabé se deixou levar. Barnabé, até aqui, era um homem, um cristão irrepreensível. Mas agora tinha se deixado levar pela fala e por essa ideia dos judaizantes, dos falsos cristãos que haviam se infiltrado na igreja para tentar incutir na cabeça dos gentios a guarda das leis e do rito cerimonial de Moisés. E o apóstolo Paulo fica extremamente aborrecido a ponto dele afrontar face a face o próprio apóstolo Pedro. E talvez a gente fique aqui conjecturando, imaginando ele chegando com Barnabé e dizendo assim: Barnabé, por favor, eu até entendo Pedro, que é um judeu, né, um judeu natural, de nascença, né, um judeu, realmente um judeu, ter esse tipo de pensamento. Agora você, Barnabé, você que veio de Chipre, que é um judeu helenista, você que viu o Espírito Santo descer sobre a igreja na região da Galácia, lá na ilha de Chipre, você que viu o Espírito Santo testemunhando a salvação desses homens, você se deixou levar por esse tipo de argumento. Logo você, Barnabé, o meu principal escudeiro, o meu companheiro de viagem, você que viajou comigo todos esses lugares e viu as maravilhas que Deus operou, justamente você, Barnabé. Isso não tem um relato bíblico disso, mas a gente imagina quão frustrado ficou o apóstolo Paulo com a atitude de Barnabé. Barnabé, ele era esse cara acolhedor. Foi Barnabé que acolheu o apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo veio fugido de Damasco, foi Barnabé que o aceitou. Foi Barnabé que abriu as portas e que o acolheu. Foi Barnabé que o chamou de volta para o ministério da pregação, quando o apóstolo Paulo estava lá na ilha de Tarso, há 14 anos já, esquecido, no banco de reservas, e Barnabé se lembra de Paulo. Barnabé, ele tinha essa característica acolhedora. E o apóstolo Paulo, imagino eu, deve ter ficado extremamente frustrado e triste com essa atitude de Barnabé. Ele se deixou levar por esses argumentos judaizantes desses homens que eram infiltrados. Mas vamos continuar, sem a gente se perder. Vamos continuar. E então, no verso 12, levanta-se então Tiago. Esse Tiago aqui é o meio-irmão de Jesus, né? Esse Tiago aqui, ele não era originalmente um apóstolo de Cristo. Ele era irmão de Jesus, né? Filho de Maria com José. Junto com Tiago tinha também Judas, não o Judas Iscariotes, né? Mas era o Judas, irmão de Jesus. Esses dois homens, provavelmente, eles não criam na divindade de Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele até mesmo cita, né, que um profeta, ele não é respeitado nem mesmo dentro da sua casa pelos seus, né? Então, de certa forma, Jesus, ele fala de forma indireta da sua família, da sua parentela, que não acreditava na sua divindade, que não acreditava que ele era o Messias, né? Eles viram Jesus crescer, conviveram com Jesus, e eles simplesmente não aceitavam a ideia de Jesus ser o Messias. E o que é curioso é que a gente vê Tiago, o irmão, meio-irmão de Jesus, e Judas também, morrer depois por essa verdade. Essa é uma prova cabal de que eles, de fato, passaram a acreditar em Jesus por causa das evidências, porque eles viram Jesus vivo de novo, né? E esse irmão de Jesus, ele se tornou líder da igreja de Jerusalém,
né, que é justamente Tiago. Ele depois se torna um ancião, um presbítero, um líder da igreja de Jerusalém. E ele se levanta no meio do concílio, se levanta no meio da reunião da igreja e faz o seu parecer e faz a sua defesa. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo: Irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus. Primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrita. Ele vai citar uma profecia do livro de Amós. Cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os séculos. Ele continua: pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue, porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. O que o meio-irmão de Jesus, aqui, Tiago, ele está dizendo, ele vai concordar com o parecer de Pedro, com o parecer de Paulo, com o parecer de Barnabé. Ele vai ratificar a salvação pela graça. Mas ele vai aconselhar aos gentios, ele vai dar um conselho, né, um conselho sábio. Ele vai basicamente dizer assim, em outras palavras: olha, pessoal, realmente a salvação é pela graça, a salvação não é conquistada pelos nossos méritos, mas está havendo aqui entre as duas igrejas, ou seja, a igreja de Antioquia e a igreja de Jerusalém, um certo desentendimento cultural. O que acontece para os judeus, comer carne sacrificada aos ídolos é escândalo, né? É pecaminoso, é impuro, né? Só que para os gentios isso não é um problema, né? Ele vai também trazer à luz uma questão cultural que realmente eles precisavam mudar. Isso era um pecado nefasto e que eles precisavam mudar, que era as imoralidades sexuais, né? Então, era um costume naquela época, por causa dos deuses pagãos, eles fazerem certos tipos de rituais onde envolvia orgias, né, e relações sexuais, até mesmo com várias pessoas ao mesmo tempo, homens com homens, mulheres com mulheres. Isso era comum naquela região, que era na região dos gentios, né? Então o apóstolo Tiago, ele vai dizer: olha, é verdade que a salvação não é conquistada pelas obras, não é conquistada pelo nosso mérito, mas há certas coisas que não dá para levar adiante na vida cristã, é simplesmente inaceitável. Se vocês são salvos de verdade, então passem a viver de fato como pessoas salvas, né? Abandonem essas coisas, né? Algumas coisas abandonem porque é pecado, e outras coisas abandonem por amor aos irmãos da Judéia, de Jerusalém, porque eles ainda não entendem, né, essa liberdade que a vida cristã proporciona, como, por exemplo, comer qualquer tipo de carne. O próprio apóstolo Pedro já tinha tido uma revelação quando ele estava orando, né? Ele teve aquela visão daquele rolo que descia com diversos tipos de carnes, de quadrúpedes, de répteis, né? Que ele deveria comer, né? E aquilo foi uma desconstrução que Deus fez na vida de Pedro, né? O apóstolo Pedro, ele já sabia que não tinha nada a ver esse negócio de: será que eu tenho que comer isso? Será que eu não tenho? Será que eu tenho que comer uma carne que tem sangue ou não? Isso já tinha passado, isso já não tinha mais valor. Mas os cristãos de Jerusalém ainda se escandalizavam por causa dessas coisas. E o apóstolo Tiago, de forma muito sábia, vai dizer: olha, por amor a estes cristãos de Jerusalém, que ainda precisam amadurecer, que ainda não têm um entendimento, é bom que vocês se abstenham na presença deles, para que eles não se escandalizem por causa disso, né? Então notem que nesse concílio a igreja, ela se uniu na mesma posição, né? A gente viu que o apóstolo Pedro aqui, ele adota uma posição muito firme, dizendo que a salvação é pela graça e que nós não deveríamos mais adotar os ritos judaicos da circuncisão, né? Então olha como esse embate do apóstolo Paulo com o apóstolo Pedro surtiu efeito. Isso gerou fruto.
O apóstolo Pedro depois reconheceu que de fato o apóstolo Paulo estava certo. Barnabé também reconheceu que estava errado. E eles, então, aqui no concílio, se unem numa mesma opinião de que a salvação é conquistada mediante a fé em Jesus Cristo. É pela graça, é pela graça, é pela graça e é pela graça. Então, no verso 22, eles tomam a decisão. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Então foram 2 homens, Judas, chamado Barsabás, não é o Judas irmão de Jesus, tá? É um outro Judas. Judas era um nome comum naquela época, então você vai ver no livro de Atos vários Judas, né? Mas não é o mesmo Judas. Esse aqui, Judas, era chamado Barsabás, né? Não se tem mais nenhum relato a respeito dele. O que nós temos é que ele era um profeta, né? E que ele era um homem muito respeitado pela igreja. E o outro homem que é levantado para ir com Barnabé e Paulo é Silas, né? Homens notáveis entre os irmãos. No verso 23, escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Ou seja, depois que eles debateram, depois que eles conclamaram esse concílio e eles então debateram a respeito dessa questão, eles chegaram a uma conclusão. E eles oficializaram essa conclusão em uma carta. Eles oficializaram essa conclusão num documento escrito, né? E eles enviam esse documento para a igreja de Antioquia, né? Eles vão enviar à igreja dos gentios qual foi a decisão da igreja, né? Só que naquela época, como o cristianismo estava ganhando muita notoriedade, estava se expandindo muito rápido, e a gente sabe que tinham muitos falsos cristãos no meio da igreja, né? Era comum que os apóstolos, quando enviavam uma epístola, eles enviavam através de uma pessoa muito confiável, uma autoridade, um presbítero da igreja, para que de fato, que quando aquela carta chegasse naquele determinado destino, né, a igreja pudesse chegar à seguinte conclusão: não, essa carta é confiável. Por quê? Porque ela está vindo diretamente por uma pessoa, por um líder, por alguém que é realmente da liderança, é um presbítero, é um apóstolo, né? Então essa carta tem autoridade. O que acontece é que naquela época rolava muita literatura, era o que a gente chama de os famosos livros apócrifos ou pseudoepígrafos, né? O que acontecia? Existia muita literatura circulando naquela época no meio da igreja. Gente que queria implantar no meio da igreja novas revelações, novos conceitos, né, para a igreja, e eles adulteravam essas cartas, eles escreviam nessas cartas e no final eles assinavam como que se quem tivesse escrevido aquela carta era um próprio apóstolo. Então por isso que nós temos vários livros apócrifos, o livro apócrifo de Filipe, de Tomé, o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Maria Madalena. Nós temos várias cartas e livros apócrifos que são tidos, nós temos catalogados até hoje, né? Então a gente chama de livro apócrifo aquele livro que não é confiável, aquele livro que não era tradicionalmente aceito por todas as igrejas, aquele livro que não era originalmente escrito por um apóstolo, né? Eram livros que contavam histórias mirabolantes, né? Que não tinham nada a ver com a realidade. Então os apóstolos, eles tinham esse cuidado. Eles tomaram essa decisão, documentaram e enviaram pelas mãos de líderes, pelas mãos dos apóstolos, dos presbíteros, para que quando essa carta chegasse a Antioquia, eles confiassem que aquela carta era de fato uma carta oficial da igreja. Deixa eu respirar aqui, é muita informação, mas é assim mesmo. A leitura da mensagem, no verso 30. Os que foram enviados, né, desceram logo para Antioquia, e tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Olha só, ali imagina a igreja numa aflição. Vou aqui, né, imaginar como eles estavam. Meu Deus, pessoal. A igreja se reuniu para debater essa questão. Nós devemos ou não sermos circuncidados? Nós devemos ou não se submeter à lei de Moisés, a guardar sábado, a cumprir leis dietéticas? A gente deve ou não observar essas coisas? E para eles estavam
desesperados, porque eles já tinham uma ideia do que era a lei de Moisés, eles já tinham uma ideia por causa da diáspora judaica. Naquela época, os judeus eles tinham se espalhado por todo o Mediterrâneo, então a cultura judaica já era conhecida dos povos, né? Então eles sabiam que guardar a lei de Moisés era uma tarefa impossível, né? Olhando, grosso modo, guardar a lei de Moisés era impossível. E eles estavam extremamente aflitos. Meu Deus, se vier essa resposta dizendo que a gente tem que guardar a lei, e outra, eu estou aqui botando na palavra corriqueira do nosso dia, nós estamos ferrados. Se nós tivermos que guardar essas coisas, nós estamos perdidos. Nós não vamos conseguir. E a gente só entende essa alegria da igreja quando a gente entende o porquê que eles estavam preocupados. Então, quando os apóstolos chegam até Antioquia com essa carta e eles leem o parecer, a conclusão, né, a decisão da igreja, quando eles percebem que a salvação é pela graça, eles se alegram. Mas ele não é uma simples alegria de quando você acha dinheiro na rua. Não é esse tipo de alegria. É uma alegria muito mais intensa. É uma alegria muito mais profunda. Eles ficam aliviados de verem que de fato a igreja chegou a um denominador comum de que a salvação é conquistada mediante a fé em Cristo Jesus. Eles se alegram com essa notícia. É um alívio, né? Verso 31, quando leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos, que com muitos conselhos o fortaleceram. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos deixaram voltar em paz aos que o enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Né? Então, termina aqui o concílio de Jerusalém, termina o que aconteceu nesse concílio. Né? A igreja, ela debate acerca de um assunto, e eles debatem, mas eles chegam a uma conclusão, eles chegam a um parecer, a um denominador comum, né? E essa decisão gera alegria na igreja que estava na Antioquia. Não só na Antioquia da Síria, mas em toda a Galácia, em toda a região, toda a Samaria, por todos os povos gentios daquela época. Essa decisão pareceu confortante à igreja naquela época, e de fato foi. No verso 36, nós vamos dar início à segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Nós não vamos entrar no capítulo 16, mas nós precisamos entender essa primeira viagem missionária de Paulo para que na próxima semana a gente entenda como que ela aconteceu. No verso 36, Lucas diz: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: vamos voltar agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver... Opa, voltou aqui, né, pessoal? Deu uma quedinha aqui, mas acho que já voltou, né? Beleza. Vou ler aqui do 36 de novo. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: vamos voltar agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, né? Esse João, chamado Marcos, é o mesmo João Marcos que havia abandonado a equipe na primeira viagem missionária, né? É esse mesmo João Marcos, o João Marcos que escreve o Evangelho de Marcos, um dos 3 evangelhos sinóticos, né? E Barnabé quer levar de novo João Marcos, e o apóstolo Paulo se mostra contrário a essa decisão de Barnabé. Ele diz: epa, comigo esse tal de João Marcos não viaja mais não. Por quê? Porque ele se mostrou um desertor da missão. Ele nos abandonou logo no início da viagem missionária. Não vou levar. E isso foi o motivo da desavença entre o apóstolo Paulo e Barnabé. E olha o que aconteceu. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a se separar. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre
E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. O capítulo 15 termina com uma desavença inesperada e frustrante para a gente entre a dupla imbatível da pregação do Evangelho na Galácia. O apóstolo Paulo se desentende com Barnabé por causa de João Marcos, né? Barnabé queria levar o seu primo para essa segunda viagem. O apóstolo Paulo não queria mais levar João Marcos, porque ele já havia abandonado a equipe na primeira viagem missionária. E então eles têm uma desavença, uma discussão, um desentendimento, a ponto de os separarem no ministério da pregação. Poxa, Caio, a dupla é imbatível, o Batman e o Robin, né, das viagens missionárias, se separam. Como assim, cara? Cara, que triste, né? Mas se acalme, né? Foi apenas uma desavença. Isso nos mostra que a igreja, apesar de ter ganhado muita notoriedade, de ter acontecido tantas coisas maravilhosas, mas a igreja era formada por homens, por pessoas normais, que se desentendiam por diversas vezes. O capítulo 15 é uma aula de que a igreja primitiva era uma igreja formada por pessoas pecadoras. Era uma igreja formada por homens limitados, por homens com defeitos, né? A gente vê o próprio apóstolo Paulo enfrentando Pedro nessa questão da circuncisão, debatendo entre si. Depois a gente vê o apóstolo Paulo também se desentendendo com Barnabé por causa da segunda viagem missionária. Mas o que acalma o nosso coração é que depois eles se entenderam, né? Isso foi uma desavença de percurso, mas que depois lá na frente eles voltaram e reataram sua amizade. A gente vai ver isso mais pra frente. Mas a verdade é que aqui eles tiveram esse desentendimento, né? Queridos, o capítulo 15 termina assim. Vamos tirar algumas reflexões do que a gente aprendeu nesse capítulo. O capítulo 15 é uma aula de que, para que nós venhamos a preservar o Evangelho de Cristo, é preciso a gente defender as verdades de Jesus através de debates, através de discussões, através de argumentos, né? Aqui no capítulo 15 cai aquela ideia de que ser cristão, de que ser igreja é nós andarmos alinhados com os nossos pensamentos, é concordarmos com tudo e com todos, né? Há um grande paradigma na nossa atualidade que você, para ser um cristão, você não deve questionar a sua liderança, você não deve questionar o seu pastor só pelo simples fato dele ser pastor, né? E na Bíblia você não encontra respaldo para esse tipo de pensamento. Não estou dizendo aqui que você vai, de forma deliberada, por qualquer motivo, de respeitar a sua liderança, a liderança da sua igreja, não é isso. Mas o que eu estou trazendo aqui, à luz do estudo da Palavra de Deus, é que quando nós vemos a transgressão do Evangelho puro e simples, como cristãos verdadeiros, nós devemos batalhar por essa verdade. Nós devemos batalhar pelo Evangelho e batalhar pelas verdades de Jesus. O próprio Judas, né, meio irmão de Jesus, ele vai dizer na sua epístola, né? Ele instrui e encoraja a igreja a batalhar diligentemente pela fé que foi entregue de uma vez aos santos. Então a gente vê aqui que o concílio, ele nada mais é do que a reunião da igreja para discutir mesmo, para debater a respeito de um tema, né? E muita gente se perde nesse tipo de pensamento. A igreja não tem que se perder nesse tipo de debate, nesse tipo de desavença, sabe? A gente tem que se tolerar, a gente tem que concordar e tem que se amar, sabe? E não tem que ligar para essas coisas não. Não importa se o irmão pensa diferente, o que importa é que a gente siga o Jesus, né? E a pergunta para essa pessoa é: o que é, na sua definição, na sua concepção, seguir a Jesus? Será que seguir a Jesus é apenas adotar uma cartilha de bons costumes para a sociedade? Não apenas isso. Isso faz parte. Mas seguir a Jesus é amar a sua palavra. Olha o que Jesus nos diz lá no livro de João. Deixa eu abrir aqui que não estava no script. Mas olha o que Jesus nos diz lá no livro de João, no capítulo 5. Está aqui. Capítulo 5, verso 24. Jesus diz:
em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Notem que a vida cristã está muito mais pautada no ouvir a palavra de Jesus e crer naquele que enviou. Não está relacionada ao que nós fazemos, se nós somos cristãos altruístas na sociedade, se nós distribuímos cestas básicas, se nós somos aparentemente cordeirinhos que concordam com tudo e com todos. Na verdade, isso não é seguir o Evangelho. Seguir o Evangelho é ouvir a palavra de Jesus e crer naquele que o enviou. Então note que os judeus naquela época, eles guardavam a lei, eles, por exemplo, o próprio Nicodemos, que era um fariseu da época, era um religioso, altruísta, erudito, que guardava a lei, né? Que era extremamente dedicado ao estudo da Torá. Mas, apesar de ter essa vida aparentemente piedosa, isso era o suficiente para condenar os judeus. O que condenou os judeus, os sacerdotes daquela época, não foram as suas atitudes, não foram necessariamente aquilo que eles estavam fazendo de bom, né? Mas foi o fato deles não crerem em Jesus. Ou seja, o que condenou os judeus não foram as suas obras, foi a sua incredulidade. Então seguir a Jesus está muito mais relacionado a crer nas palavras de Jesus e crer naquele que o enviou. E como a gente pode crer na palavra de Jesus se essa palavra está sendo transgredida, adulterada, modificada e reinterpretada nos nossos dias atuais? Vocês conseguem perceber a importância de nós voltarmos à sã doutrina? Vocês conseguem perceber o peso e a importância de nós entendermos o Evangelho da sua forma correta? É um tema que realmente gera muita controvérsia, gera muito debate, gera muito delicado, mas a gente precisa debater esse tipo de tema. A gente precisa se posicionar a favor do Evangelho. Né? O próprio apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo, lá em 2 Timóteo 4,3, porque virá tempo em que as pessoas não suportarão ouvir essa doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores e mestres, conforme as suas próprias concupiscências. Ou seja, as pessoas dos últimos dias, elas não iriam dar ouvido à palavra de Deus, a essa doutrina, mas elas iriam querer ouvir prosperidade, felicidade. Elas iriam dar ouvidos aos pregadores coaches, aos pregadores da prosperidade, que falam apenas mensagens que lhes agradem, apenas mensagens que inflam os seus egos, né? Então, esse é o cenário, e a gente precisa se posicionar. A gente vai perceber que os concílios, eles foram extremamente importantes para nós termos a sã doutrina como ela é. Eu falei no início da live que houveram em toda a história 7 concílios ecumênicos que debateram questões a respeito da fé. E foram concílios extremamente importantes para nós termos uma fé saudável hoje. Um dos exemplos desses concílios foi o próprio concílio de Niceia, que aconteceu lá no ano de 325 depois de Cristo, né, que debateram a respeito da divindade de Cristo, a respeito da trindade, né, propriamente dito. Então, é muito importante esses concílios, porque eles nos ajudam a entender como que nós devemos crer da forma correta, né? Porque muitos falsos profetas se infiltram no meio da igreja, trazendo novas interpretações da Bíblia, travestidas de interpretações boazinhas, altruístas e inofensivas. Cuidado, porque o diabo ele se transfigura em anjo de luz para enganar até mesmo os escolhidos. Não pense que o diabo vai aparecer com 2 chifres, soltando fumaça pelo nariz, com uma foice e com um rabo pontudo, dizendo: eu sou o diabo e vim destruir. Não. O diabo ele vai aparecer no nosso meio através de mensagens bonitinhas, mensagens inspiradoras, que nos emocionem, mas que por detrás delas há uma transgressão do Evangelho. Cuidado. É por isso que nós devemos estudar a palavra de Deus. É por isso que nós devemos ser, sim, espiritualmente vibrantes, mas também
intelectualmente robusto na palavra de Deus. Amém? Queria agradecer a você que ficou aqui até o final desse estudo. Foi um capítulo chave, né? Para a gente entender que ser cristão é também amar a palavra de Deus e defendê-la com unhas e dentes. Né? Não estou conclamando para que a gente vá brigar com armas, né? com as pessoas, matar em nome do evangelho, não é isso. Mas o sentido de brigar com unhas e dentes é no campo das ideias, é no campo dos debates, é no campo da pregação, é no campo da contestação desse falso evangelho que tem sido apresentado à igreja nos dias atuais. Amém? Eu espero que você tenha sido edificado, edificada nessa noite. É sempre muito bom trazer a palavra de Deus, porque ela nos ensina a levarmos uma vida mais piedosa e uma vida mais fiel à palavra de Deus. Amém? Vamos passar para os nossos pedidos de orações, né? Se você tem alguma pergunta, você pode escrever aqui no comentário e depois que nós orarmos, nós vamos responder a essas perguntas. Amém? Deixa eu ver se tem algum pedido de oração. Aparentemente não. Deixa eu ver aqui. Nenhum pedido de oração. Então, já que nós não temos pedido de oração aqui, né? E isso eu encaro com bons olhos, né? É sinal que não tem acontecido tantos problemas. Pode até ter acontecido, né? Mas não a ponto de nós pedimos aqui na live. Mas vamos orar de modo geral. Vamos orar pela saúde, vamos orar pela nossa prosperidade, vamos orar pelo futuro da igreja, mas sempre colocando a vontade de Deus em primeiro lugar. Amém? Então eu quero convidar você, feche os seus olhos onde você está e vamos orar. Senhor Jesus, eu quero te agradecer nessa noite pela tua palavra, pelo estudo do teu evangelho. Quero te agradecer porque verdadeiramente o Senhor tem se mostrado fiel a nós como igreja. Que o Senhor possa nos ajudar a permanecer numa fé saudável, numa fé firme na tua palavra. Pai querido, eu quero te agradecer pelas tuas misericórdias que se renovaram nessa manhã e hão de se renovar também amanhã. Quero te agradecer pelo simples respirar, pelo simples levantar, porque em tudo isso o Senhor mostra a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia. Pai, olha para as nossas aflições, para as nossas dificuldades financeiras, para as nossas limitações, para as nossas doenças. O Senhor sabe de tudo aquilo que nós precisamos. Mas nós queremos confiar, Senhor. Nós te pedimos a cura, nós te pedimos a saída, a prosperidade financeira. Mas nós queremos dizer que tu tens a última palavra. És tu, Senhor, quem vai decidir se o Senhor vai atender ou não o nosso pedido. E nós queremos ter fé que se nós tivermos de passar pelo dia mau, pelo dia da prova e pelo dia da tribulação, nós te pedimos apenas uma coisa, que o Senhor nos sustente na tua presença, que o Senhor nos revista com o teu Espírito Santo, para que nós possamos resistir no dia mau. Em nome de Jesus, dê uma noite de sono tranquila e uma semana abençoada. Nós estamos perto do Natal. Eu sei, Senhor, que não foi provavelmente nesse dia que o Senhor nasceu, que o Senhor veio à Terra, mas nós queremos usar desse dia para te engrandecer e como uma grande oportunidade de pregar o teu Evangelho para uma sociedade cada vez mais perdida e longe da tua palavra. Use cada irmão que está assistindo essa live para que quando esteja no dia da ceia, diante da sua parentela, diante dos seus parentes, amigos, irmãos, que eles possam testemunhar da tua palavra. Que seja uma oportunidade da pregação do teu Evangelho. É o que eu te peço, nos revista com teu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, que assim seja. Amém. Amém, meus irmãos. Quero agradecer por você ter ficado aqui até o final. Aparentemente não tem nenhuma pergunta, nenhuma dúvida. Então nós vamos encerrar a nossa live aqui. E eu queria aproveitar a oportunidade de desejar para você um Feliz Natal. Depois de amanhã é o dia em que nós comemoramos o nascimento de Jesus, né? Provavelmente isso foi uma criação do capitalismo, uma criação de Roma, né? Algumas pessoas vão dizer que é uma data pagã, que é uma data nefasta. Meu irmão, não caia nesse tipo de argumentação. Isso é mero legalismo, é mera teoria da conspiração.
se nós formos levarmos ao pé da letra isso, nós não vamos fazer muita coisa, porque tudo é paganizado, né? A própria festa de casamento tem origem pagã, e não é por isso que nós vamos deixar de ir num casamento, ou vamos deixar de fazer a nossa festa de casamento, né? A gravata que nós usamos hoje como um artigo, uma peça da nossa roupa social, foi feita por um estilista francês que representa o órgão genital masculino. Mas isso não significa que, ao sabermos disso, nós vamos deixar de usar gravata. A gente precisa entender que nós somos luz para um mundo em trevas. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Nós estamos em um mundo onde tudo que nós olhamos à nossa volta é pagão, é paganizado, é nefasto. Mas saibamos usar tudo que nós temos, que nós utilizamos, que teoricamente é paganizado, para a glória de Deus. Então use essa data do Natal para a glória dele. Pregue o evangelho para a sua família, pregue o evangelho para a sua parentela, que na ceia de Natal, à meia-noite, você possa abrir a Bíblia, você possa falar de Jesus, você possa falar que ele está vivo, que ele ressuscitou dentre os mortos, que ele nasceu, mas que ele vai voltar. Leve a mensagem da cruz, leve a mensagem do evangelho, a mensagem do arrependimento, pois a palavra de Deus não volta vazia. Amém? Fique com Deus, um Feliz Natal, que você seja abençoado com saúde, com prosperidade, se essa for a vontade de Deus, e que seja uma data maravilhosa, onde você possa confraternizar com a sua família, onde você possa reunir as pessoas que você mais ama na vida ao redor de uma mesa e fazer um belíssimo jantar, uma belíssima ceia na presença de Deus. Amém? Te desejo tudo de bom, te desejo luz, te desejo o evangelho, te desejo a graça do nosso Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida. Amém? Fique com Deus e até a próxima semana. Até lá!